É pecado ficar com raiva? No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, Tiago nos fala a respeito disso de uma maneira muito prática e sincera para o nosso dia a dia. No versículo 19 diz assim: lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. A Bíblia fala em Provérbios que nas muitas palavras há pecado, ou seja, se a gente fala demais sem pensar, nós acabamos pecando. Então, Tiago dá aqui uma orientação para que a gente demore a falar, ou seja, pense antes de falar. E também demore para ficar com raiva. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós ficamos com raiva e falamos a primeira coisa que vem na nossa cabeça, muitas vezes criamos confusão. É pecado ficar com raiva? Não. Mas é pecado fazer as coisas que a raiva nos faz fazer em determinada situação. Por exemplo, eu aprendi uma coisa sobre mim. Sempre quando eu tenho que tratar uma situação conflitante ou algum problema, eu não faço isso quando eu estou com raiva, certo? E também não faço isso quando estou com fome. Sim, com fome. Porque quando eu estou com fome, eu fico bravo. Eu vou te dar um exemplo. Se eu preciso ligar para algum cliente e resolver algum problema, alguma situação, eu não ligo no momento em que eu esteja com fome ou esteja bravo por algum outro assunto. Porque a chance de eu estourar e maltratar e brigar com essa pessoa sem ela ter razão, sem ela ter motivo da minha raiva, é grande. Então eu não vou fazer isso, porque eu não quero me descontrolar, eu não quero ter um mau testemunho. Ele fala aqui no versículo 20 o seguinte: porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Tá certo? Portanto, deixem todo o costume imoral e toda má conduta. Aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual podem salvá-los. Eu vou contar para você algo que aconteceu comigo no meu trabalho. Certo dia, uma pessoa que trabalha comigo me maltratou numa situação em que não tinha motivo. E logo depois ele foi e brigou com outro membro da equipe, o qual eu sou gerente. Essa pessoa é um vendedor que trabalha debaixo da minha supervisão. E o que aconteceu? Na hora eu fiquei com muita raiva, muito bravo. Eu respirei fundo, como eu faço quando eu tenho algum problema, e falei: eu não vou conversar com ele agora. Eu vou almoçar, à tarde eu volto, chamo ele e converso, a gente tira isso a limpo. Mas o que aconteceu? Naquela tarde eu não consegui conversar com ele, tá? E no outro dia de manhã eu vim pronto e decidido a conversar com ele e falar que aquela não era a maneira certa de tratar as pessoas no trabalho, muito menos de tratar um superior dele, que era o meu caso, tá certo? Mas o que aconteceu? Logo no outro dia de manhã esse rapaz veio conversar comigo e falou: precisava falar com você e tal. Eu falei: claro, senta aí, pode falar. E fiquei quieto. Eu estava doido para falar. Mas o que a palavra diz? Demore para falar e ficar com raiva. Naquele momento a minha raiva tinha passado, mas a minha vontade de falar era enorme. Mas eu falei assim: não, vamos aguardar, vamos ver o que ele vai falar. E ele me disse assim: sabe, eu oro sempre para que Deus abençoe a nossa empresa, as nossas vendas e tal. Só que Deus me cobrou muito sério ontem. Porque Deus falou para mim que eu oro pedindo para que Deus abençoe o nosso trabalho, abençoe você. Porém, eu tenho tido atitudes que são erradas. Então, como eu posso pedir para Deus abençoar se as minhas atitudes não são para que a bênção aconteça? Aí ele virou para mim e falou assim: você me perdoa de ontem? Eu falei: claro que eu perdoo. Eu falei: inclusive, eu queria comentar com você. E aí eu expliquei para ele. Ele falou: olha, você está destoando da equipe. Você não vê ninguém brigando, ninguém xingando. São todas pessoas que conversam. Todo mundo tem problema, se desentende, é normal. Mas o respeito tem que vir em primeiro lugar. Ontem você desrespeitou um amigo da equipe e me desrespeitou também. E isso poderia ter uma atitude trágica. Se você tivesse com outro supervisor, muito provavelmente hoje você estaria desempregado. Mas eu pensei, tive calma para que a gente resolvesse, porque eu sei que você é alguém importante para a gente também. Mas não dá para conviver com alguém que estoura a todo momento. Então nós precisamos aprender a controlar a nossa raiva, porque o que a raiva produz não é o que Deus aprova. E como fazemos isso? Usando essas duas dicas que eu acabei de falar. Quando você estiver com raiva, não tente resolver uma situação conflitante. Saia de cena, tenha calma, pense e só volte para resolver esse problema quando você estiver tranquilo, em paz. Aí as coisas realmente funcionarão para você. No 21 ele fala assim: portanto, deixe todo o costume... Opa, já li. No 22, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha para o espelho
e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece da sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem o que é essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar em tudo que essa pessoa fizer. Quer ser abençoado em tudo que você fizer? Coloque em prática a palavra de Deus. Com certeza ela vai transformar o seu comportamento, vai mudar a sua personalidade, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou nervoso mesmo, eu tenho raiva mesmo, eu sou estourado. Esse é o meu jeito, esse rapaz me disse esse dia. Eu falei, mas não é o meu jeito e não é o jeito das outras pessoas da equipe. Se você quer que as pessoas respeitem o teu jeito, respeite os dela também. E ter raiva, ser estourado, ser explosivo, não traz benefício para ninguém. Nós precisamos praticar aquilo que a palavra nos ensina. Certamente, muitas vezes, precisamos pensar 2 vezes e respirar antes de agir. Então, faça isso. Coloque em prática a palavra de Deus e certamente você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Isso não é uma promessa do Guilherme, mas uma promessa do Deus vivo. Que Deus te abençoe.